Bom dia, vamos para mais um dia de devocional, mais um tempo na presença do Senhor. Evangelho de João, capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. O cordeiro para o sacrifício, segundo a lei, tinha que ser perfeito, não podia ter defeito. Por isso que ele não achou nele crime nenhum, nem motivo nenhum de acusação. Verso 7. Os judeus insistiram: Temos uma lei, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Se ele tivesse falado diferente, ele seria mentiroso, aí não servia para o sacrifício. Verso 8. Ao ouvir isso, Pilatos ficou animado, ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação. Verso 14. Era o dia da preparação. O que era o dia da preparação? Era o dia de preparar o cordeiro para o sacrifício. Na semana da Páscoa, por volta do meio-dia, eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão a César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando-o à sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram.
Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Então, Jesus era o cordeiro perfeito para o sacrifício. Não se achou nele nenhum defeito. E, e é isso, nós precisamos de meditar. Que os defeituosos somos nós, os que têm pecado somos nós, os que precisam do perdão, os que precisam da salvação somos nós. E ele morreu no nosso lugar. Ele se entregou por nós. A justiça de Deus se cumpriu nele. A justiça que era para nós, a condenação que era para nós. Então nós precisamos ser muito gratos a Ele, de honrá-lo muito, devotando a nossa vida a Ele, entregando a nossa vida a Ele, seguindo e obedecendo os seus mandamentos, tendo um relacionamento com Ele. Lembra disso? A religião separa as pessoas. Na própria Bíblia diz, uns estavam dizendo, eu sou de Paulo, o outro, aí eu sou de Apolo, o outro, eu sou de fulano, e isso separa. Mas quando nós olhamos para o Cristo, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não existe mais religião, existe um relacionamento. Nós falamos com Ele e Ele nos responde. Nós honramos a Ele e Ele nos honra. Nós amamos a Ele e Ele nos ama. Escolha amar Jesus nesse dia. Escolha ter um relacionamento com todas as pessoas, porque é isso que Jesus fez e continua fazendo. Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor.